Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar pelo chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e um telefone que fica à sua disposição, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado federal Roberto Freire. Prazer tê-lo aqui, deputado. Prazer nosso aí. É muito bom revê-lo. O senhor não pode ficar tanto tempo distante da gente. Não, eu também acho. Nessa época é muito difícil cuidar do partido, o PPS, que o senhor é presidente. Andando muito, quer dizer, Sim. Vinda para São Paulo, de vez em quando tem final de semana que eu tenho que sair aí pelo Brasil afora, esse período. Mas aí talvez vamos ter uma paralisação agora, não sei se a presidente vai sancionar a mudança do prazo fatal de filiação para as próximas eleições. Se ficar valendo os 6 meses, eu vou ter de novo isso lá próximo de abril, no mês de março. Quer dizer que o senhor é muito atuante, essa atividade tem que organizar o partido. Eu trabalho, é a minha função, né? Também conosco o jornalista e empresário Antônio Carlos Cimino. Prazer tê-lo aqui, Cimino. Prazer enorme revê-lo e nessa bancada ótima escolhida para o dia de hoje. Como é que é presidir um sindicato de jornais de bairros? É um prazer enorme, porque são jornalistas, né? Como o deputado Roberto Freire, não é um prazer, é um trabalho enorme. É um trabalho muito gostoso, porque são jornalistas ou por formação ou por vocação, e gente muito trabalhadora, que trabalha para a comunidade, trabalha em seu bairro, conhece o bairro nas suas profundezas, são ligados a todas as entidades, Sociedade de Amigos de Bairro, Clube de Lojistas, Associação Comercial, Rotary, Lions. Então, é um pessoal assim, muito gostoso de lidar, gente laboriosa, gente muito boa. Mas a tua identificação mesmo é com o Jornal da Zona Leste? O Jornal da Zona Leste, que é o mais antigo, 43 anos. Sim. Aí eu tenho o Jornal Marco Zero, que é o único jornal do centro da cidade, o Jornal Valor da Paulista, que nós circulamos em toda a região da Paulista, e agora o mais novinho, que é a Voz da Moca, junto com a Rede Bom Dia, Diário de São Paulo. O que tem o Bom Dia com a Voz da Moca? Bom Dia é outro título. Na realidade é assim, a rede é Bom Dia. Sim. Então nós já estamos em várias cidades do interior e alguns Bom Dias na cidade de São Paulo, cada um com o seu título. Então, por exemplo, o nosso é a Voz da Moca. Até o final do ano, nós estaremos com a Rede Bom Dia, editando 500 mil exemplares. Parabéns, precisa muito fôlego. Alexandre Tiolier, advogado, prazer tê-lo aqui, Alexandre. O prazer é meu, de novo, estar aqui, especialmente com uma bancada tão ilustre, né? Você desistiu da política? Desisti. Eu acho que eu importa, desisti e a política desistiu de mim. Não é verdade. É verdade, eu desisti da política faz algum tempo. Eu acho que, nas condições que nós temos, na forma que as eleições existem, na forma proporcional, sem um voto distrital, sem termos um parlamentarismo, e eu não acredito que eu verei essa alteração. Eu acho que, como essa reforma passa obrigatoriamente pelos deputados e senadores que já estão eleitos, eles não vão mudar nunca o sistema. Então, eu não acredito que, com essa forma de governo, seja possível avançar nas questões mais importantes. Então, eu prefiro fazer política aqui, por exemplo, com vocês, Ancopé. Mas se você com essa bancada tão ilustre. Se você não concorre, como é que você meu filho, cobra? eu só a única coisa que eu não desisti foi do Brasil. Mas eu não política não mais. Também conosco, Quintino Simões Pinto, que é subprefeito de Aricanduva, Vila Formosa e Vila Carrão. Quintino, prazer tê-lo aqui. E eu que agradeço. Eu não sei corretamente, é tudo isso mesmo? É a única subprefeitura que abraça os 3 distritos no nome. Sim. Toda subprefeitura tem, no mínimo, 3 distritos. Tem 3, 4, 5, até 6. Qual é a população dessa formação aqui? Aricanduva, Vila Formosa e Vila Carrão. Pelo IBGE de 2010, Sim. nós tínhamos 320 mil habitantes
e um público volante, aquele que transita na área, de 1,5 milhão de pessoas diariamente. Então, se for comparar isso com uma cidade, né? Você diria, pelo que eu posso entender aqui, são 300 mil habitantes na região. Isso. E mais uma população flutuante de 1,5 milhão. 1,5 milhão por dia de pessoas que... Porque eu tenho, por exemplo, um pedaço da Avenida Aricanduva, eu tenho um pedaço da Radial. Então, esse pessoal, eles transitam, eles comercializam, eles frequentam aquela região. Então, pelo montante de pessoas, dá 1,5 milhão de gente que frequenta, que movimenta naquela área. Começando esta edição, a semana se inicia marcada pela expectativa do anúncio da reforma administrativa do governo, que incluirá a redução de ministérios e mudanças no comando de pastas, corte de cargos comissionados. No entanto, a reforma, que inicialmente tinha o objetivo de cortar despesas, pode resultar em mais acordos com os partidos aliados e uma estratégia da presidente Dilma Rousseff para evitar o seu impeachment. Deputado Roberto Freire, Alexandre Tiolier, Quintino, Cimino. Posso começar com o senhor, deputado? O que aguardar que eles... Pode. É melhor que o senhor se manifeste, por favor. Chegou atrasado, né? E nós não sabemos a exata dimensão. E perdeu um certo conteúdo porque reinstaura a política do toma lá da cá, dando que se recebe, e numa perspectiva das piores possíveis, porque é entregando aquilo que deveria ter um princípio fundamental, de você ter expertos no assunto, especialistas, pessoas que viessem tratar de um problema que aflige a toda uma população e que tem uma péssima qualidade, no caso, por exemplo, da saúde, e você transforma isso quase como um botim para tentar atrair um partido que lhe dê condições de aguentar o tranco do impeachment. Então, não faz parte de um ajuste, não faz parte de uma política, faz parte apenas de uma autodefesa. Isso é perigosíssimo. Eu já acho que... Bom, você sabe minha posição, eu já manifestei aqui várias vezes, eu não acredito nessa senhora. Para mim, ela não tem a menor credibilidade. O que ela fala, para mim, não significa absolutamente nada. Sim, mas isso você não está sozinho, não. É gente muita no Brasil. Mas não acredito mesmo. Mas o pior, eu acho que essa reforma, ela tem como um objetivo ela não governar mais. Ela será governada. Eu acho que é o objetivo que vai existir. Vamos criar assim acho que uma rainha da Inglaterra seria um pouco de exagero, porque eu acho que a Inglaterra não mereceria isso, né? Não ofereceu 5 ministérios para o PMDB, se oferecesse a presidência, ele aceitava logo. Mas aí a presidência, segundo Lula, é a única coisa que ele quer guardar. O resto pode entregar. Quer dizer, perdemos um pouco, inclusive, certa responsabilidade com a República. E isso é algo que, evidentemente, não pode continuar. Eu acho que, mais dia, menos dia, nós vamos ter no Congresso Nacional instalada o processo de impeachment. Já está mais ou menos encaminhado. Já tem um pedido lá feito pelo Hélio Bicudo e Miguel Reale, que as oposições vão endossar, e será sobre esse pedido que nós vamos manter o recurso para que o plenário decida a abertura desse processo ou não, a maioria qualificada, mas simples de qualquer maneira, porque a metade mais um e a maioria dessa metade mais um pode decidir a abertura com a criação de uma comissão que aí vai julgar efetivamente posteriormente com um quórum mais qualificado, que 2/3 aí é algo que nós hoje não podemos afirmar que temos. Mas esse processo tem uma característica. Nós, o Brasil, não estamos nada inédito. Nós já tivemos. São situações distintas, não estou comparando nem mesmo as personalidades, né? Não é Collor, não é Dilma. Mas há um processo que tem similitudes. Mas falta o dado da responsabilidade da presidência. Não, ao contrário. A responsabilidade tem até demais.
Tem até demais. Eu costumo brincar que o Fiat Elba derrubou o Collor. A gente tem contra Dilma uma frota. É mesmo? Tem. Deputado, Agora, antes que- nós vamos ter aí o Tribunal de Contas, tem TSE. O Lava Jato é um prato cheio de denúncias concretas. Mas não de tem nada contra a responsabilidade. Dilma lá. Está bem. Mas você acha que tem contra a Cunha, você acha que tem contra todos os que Renan. foram delatados, Renan e tudo mais. Quer dizer, Dilma é delatada por 6 delatores, uma quantidade é grande, mas por 6 delatores. Tem o Tribunal Superior Eleitoral julgando as contas de campanha com denúncias concretas de propina que sustentaram a campanha. E não ter nada, está bem. Não, mas então... vamos dizer, não houve nenhuma condenação ainda. Isso que eu estou querendo dizer. Não, mas o fato crime... de estar sendo investigado, isso faz parte, né? Sim, mas o crime de responsabilidade pode até não ter nem investigação. Deputado, antes quem que vai eu- investigar e quem vai julgar é o Congresso. Até porque crime de responsabilidade, mesmo tendo fundamento jurídico, é um julgamento político. Quem faz o julgamento não é nenhum órgão judiciário, é o poder político desse país, o Mas Congresso a Nacional. minha ressalva apenas, Zancopé, seria a seguinte: ficar muito ruim a questão de parecer que nós estamos trocando o presidente porque não estamos gostando do presidente. Não, mas Porque isso não- aí parece uma, uma jogada mas não- paraguaia. não é esse, não é esse infelizmente, olha, mas isso é um dado, você falou aí num determinado momento, que entraria na política pelo parlamentarismo. Isso é um semi-parlamentarismo. E esse impeachment foi colocado na Constituição brasileira, e eu estava lá, ele tem um certo aspecto de parlamentarismo. É uma intervenção concreta do Congresso. Claro que pela prática de crime, de responsabilidade, e crime de responsabilidade, que bom que a gente defina. Não é nada a ver com o Código Penal. Pode não ter nem crime, no sentido terminológico, etimológico da palavra. Não. Pode não ser crime, mas é uma prática que caracteriza irresponsabilidade, e essa irresponsabilidade pode provocar o processo de impeachment, o afastamento, o impedimento, que, se fosse no parlamentarismo, seria algo que há muito tempo já tinha mandado Dilma para fora. Mas, caído faz deputado, tempo. antes que o Cimino e o Quintino se manifestem, eu queria só registrar um detalhe. Na última vez que o senhor esteve aqui, tinha sido extinto um ministério. E ainda eu me lembro, o senhor disse assim, você lembrou o nome do ministro? Hoje eu não lembro mais. Não tem. Mas o Mangabeira Unger sim. pediu demissão recentemente, E vai facilitar e mas não extinguir. extinguiu o ministério, não era mais. Não falta uma atitude nisso? Mas esperar de Dilma atitude... Cimino. Eu comungo com o que o Roberto Freire falou, mesmo porque já chega muito tarde. 39 ministérios, muito dinheiro jogado, a estrutura é muito gorda. Saiu a semana passada que, entre viagens, o cartão corporativo, gastou-se 2 bi, com B de bola, 2 bilhões. Espera um pouco. E vai arrochar o povo agora com aumento de juros, aumento de carga tributária. A troco de quê? Espera. Eu acho que nós não podemos pagar por esse erro. Cometeu-se muitos erros, gastança à vontade. É fácil para um Joaquim Levy, e, com perdão da palavra, não sendo leviano, é fácil aumentar juros. É a coisa mais simples que tem. Mas não é o mais sensato. Tem que cortar despesa. Banqueiro, a cabeça do ministro Levy é de banqueiro. O que o banqueiro faz? Ele olha na conta do cliente. Ele vê o lucro do banco. Ele vê o lucro do banco, exatamente. É isso que entendeu? o Levy está fazendo. E aí você tem lá um monte de taxas e tal, que você nem sabe quanto é, R$2, R$5, R$12. Você não vai até o banco e não vai nem ligar, porque você não tem tempo para isso, mas ele te taxa. É assim que ele vê na área federativa. Então, taxa todo mundo. E é assim que funciona. Fechando empresas, quantos empregos estão sendo extirpados no país? Só esse mês, quase 90 mil empregos fechados. Quer dizer, não é desta forma que se vê, eu não vejo dessa maneira. Então, corta-se gordura, tem que tirar gasto, é como uma despesa doméstica. O que eu vejo? O país, uma macro residência.
o filho quer o patim, a filha quer a boneca, o outro quer o baile e tal. Espera um pouco, tem dinheiro para tudo isso? Não tem. Então, diminui a despesa, não vai fazer crédito, não vai fazer o crédito no banco, não vai gastar o seu cartão. Não vai entrar no cheque especial. Mas se papai não tiver, vamos dizer, credibilidade, não tiver vivendo uma crise ética, tendo uma amante fora de casa, tudo mais, etc., a família não respeita o papai. E não respeitando o papai, vira a bagunça que nós estamos hoje. Eu nem cheguei nessa área. Estou falando na área prática. Esse é o problema. Quintino. Vou entrar nesse mérito da parte do dinheiro público. Nós já ultrapassamos a barreira dos 100 dias para o final do ano. Então, precisa fazer uma licitação, tem que ter o dinheiro em caixa. Para sair o dinheiro em caixa, tem que a administração dizer, olha, o dinheiro está em caixa, você pode fazer a obra, você pode... Uma licitação você não faz em menos de 40, 50 dias, para depois você iniciar. Com todo esse movimento de Brasília, que o deputado pode até não dizer como é que deve estar Brasília, né? Que se a gente aqui de São Paulo já acha que aquilo está fervendo, quem vai lá todo dia deve ter a real condição de como está. Eu já sou favorável assim, o que é para fazer, que faça logo, que decida logo, para a gente poder dar continuidade ao país, porque o que eu sinto é assim, o país está parado há quantos meses? Esperando um posicionamento, esperando uma resposta. Hoje acontece uma coisa, muda toda a perspectiva, estava se dizendo uma coisa e dizer outra. Então, a meu ver, como administrador público, que se faça logo as mudanças, tem que fazer, como tem que ser feita, como acha que tem que ser feito, mas pelo menos caminhe, ande, vai ser dessa forma que vai ser conduzido? Então faz, eu prefiro que faça e erre do que não faça e o país pare, porque para lá, para aqui, para em todo lugar, porque fica aquela expectativa, eu não vou investir porque eu não sei como é que vai ser amanhã, não me dá credibilidade, o mercado externo não tem um respaldo do que está acontecendo no país, porque a gente não tem essa resposta. Então, vai ter as mudanças, como ela vai ser conduzida e tal, a gente sabe que a presidente tem autonomia para decidir isso, quantos ministérios vão ser, o que vai acontecer. Então, para mim, como administrador, que seja logo feito para a gente poder dar continuidade, para a gente poder fazer a coisa acontecer, porque está parado, o dinheiro não circula, o comércio não realiza, as pessoas não investem, e aí a gente vai fazer o quê? Vai passar mais um ano, aí o orçamento está chegando lá com déficit, e aí para tudo porque não pode ter o déficit, mas qual é a criação, o resultado? E o déficit não é para o próximo ano, não. Hoje tem uma entrevista do ministro da Saúde, que eu não sei se demissionário ou exonerado, não sabe, né? Mas o atual ministro ainda, ele declarando que não chega até o fim do ano com recurso, né? E é uma área que todos nós sabemos, né? É essencial. Né? E sensível toda a vida. É claro. Pois bem, estamos vivendo isso. Não é apenas um orçamento deficitário para 16, não. É não tendo como cumprir o orçamento desse ano. Ou seja, é um desastre. Nós estamos vivendo, evidentemente, uma das crises mais profundas, porque, além de tudo, faltou aqui aquele que ele colocou. Falta na discussão, além de tudo, o aspecto moral. O país perdeu valores, o país está sem autoestima. Nós estamos vivendo uma crise de corrupção como nunca na história republicana. É sistêmica, né? Foi montado para roubar. Montado para roubar e ficar no poder. Quer dizer, o objetivo era ficar no poder a qualquer preço e a qualquer custo. Essa que é a verdade. E eu torço muito, viu, o deputado, pelo seguinte, para que se investigue a fundo, inclusive, essas delações da Dilma, do Lula, que está se aparecendo nesse momento, porque nós temos que tocar na ferida mesmo. Quem é que comandou esse processo? Isso é que interessa, porque são os agentes políticos, no final, que são os beneficiários dessa roubalheira toda. E, evidentemente, as empresas. Porque quando a empresa paga uma comissãozinha de 5%, ela fica com o overprice, ela fica com o preço que foi aumentado. Claro. Então, esse negócio de dizer que a empresa é inocentinha, coitadinha, a conversa mole para boi dormir, né? Não tem ninguém inocente. Mas, deputado, como fica, nesse momento que nós temos aqui, o ajuste fiscal, o aumento, o corte no aumento dos aposentados? Não sei nem se posso chamar de corte. Bom, os aposentados deveriam ter antecipação no mês passado. Nesse mês que nós estamos, em setembro. Foi prorrogado e os aposentados estão recebendo agora a antecipação que já vem acontecendo há cerca de 9 anos. Olha,
O governo, inclusive, está, por conta do seu desmantelo, sofrendo ataques da chamada pauta-bomba. Aquilo é falta de governo, porque aquilo acontece num Congresso que ela tem uma ampla maioria e que vem perdendo paulatinamente porque não articula Ela politicamente tinha nada. uma ampla maioria. Tinha uma ampla maioria, tem. hoje não tem mais. Sim. Hoje ela consegue, por exemplo, paralisar os vetos, que qualquer governo sempre paralisou. É raríssima a oportunidade do Congresso derrubar um veto. Eu não conheço. Na história, recente, pelo menos, não teve nenhuma. O governo consegue ou derrota com voto ou derrota sem quórum. Derruba o quórum, porque tem condições de fazer, a minoria pode conseguir paralisar a votação de veto. Nós estamos vivendo isso, quer dizer, um governo sem capacidade. Essa questão dos aposentados é uma discussão infidável no país. Eu me lembro, por exemplo, que quando na Constituinte a gente criou a aposentadoria rural, a previdência rural, que foi talvez um dos maiores avanços que se conquistou do ponto de vista social, isso é fundamental entender, e foi uma grita tremenda, porque no Brasil, para dar ao banco lucros fabulosos, ninguém fala nada. Você vê alguém falar que os bancos continuam tendo lucros fabulosos e que as taxas de juros sempre crescem, isso ninguém quase fala. O governo é rendido a esse interesse. Agora, atender aos interesses da população rural brasileira, que não tinha uma previdência e que passou a ter, se criticou. E aí é sempre essa grita. E aí vem agora com uma certa demagogia de que não vou recriar a CPMF, mas com outro nome. Agora é para a Previdência Social. Olha, por favor, não vamos enganar nenhum trouxa. O Brasil não é um país de trouxa. Não vamos enganar. Isso daí é uma tentativa de criar mais impostos para tapar rombos, que é a irresponsabilidade que vem desde Lula e que se aprofundou com Dilma para resolver isso. E ainda com 4 anos, né? E não vai, claro. Como se fosse provisório e todo provisório, tudo que é provisório acaba ficando... Imposto provisório é igual ditadura com tempo determinado. É a mesma coisa. Não existe. E a gente tem que se mobilizar para derrubar os dois. Derrubar os dois, de preferência os dois. Nessa sua ordem. Ditadura com... Tempo determinado. Isso aí é uma maravilha. É igual imposto provisório. Não existe imposto provisório no Brasil. Não existe essa hipótese. Na hora que o Butim entrava dentro, meu filho, um abraço. Mas a gente conseguiu derrotar. Eles tiraram. Tiramos. O Congresso E eu queria dizer a suprimiu. você... o que esse imposto foi criado com o governo Itamar, também para um ajuste fiscal em cima de um processo de impeachment. A dificuldade vai ser depois do pós-Dilma. Se vier o impeachment, o novo governo terá tremenda dificuldade que Itamar não teve, porque Collor não tentou nenhum ajuste. Então, todo o ajuste foi tentado pelo novo governo. E o IPMF, Imposto Provisório, foi provisório mesmo. Com poucos anos de governo Itamar, que ele encerrou. Mas outro dia um amigo meu... Ele retornou depois, aí veio para a saúde. Fernando Henrique. Ele veio para a saúde com o Jatene, com toda aquela... E Lula tentou, e também foi provisório. Porque decaiu pelo prazo e Lula tentou reeditá-lo. Eu acho que essa luta é válida por causa disso. É mais fácil a gente dar uma alternativa para não criar o imposto do que a gente depois tentar lutar para tirar o imposto. Então, hoje tem condições do governo de buscar alternativas para não criar o imposto e não embutir mais o imposto dentro daquilo que a gente tem. Porque a nossa taxa de governabilidade em cima de imposto é uma das mais altas do mundo. Mas e o retorno disso? Então, programas válidos para que o imposto que já existe hoje seja válido e não ficar criando mais imposto para sangrar mais ainda de onde não tem. Olha, um tema que o Brasil deveria começar a discutir é essa taxa de juros que temos na nossa economia. O governo tinha que fazer um plano de austeridade efetivo, diminuir custos e, ao mesmo tempo, renegociar a sua dívida interna com os bancos. Concretamente, precisamos falar isso e não ficar imaginando que isso é quebra de contrato. Até porque qualquer um de nós, se dever a um banco, você procura um gerente e renegocia.
E você não está quebrando o contrato, você está renegociando o contrato. Isso é normal em qualquer atividade econômica. Pois bem, no Brasil se criou um impedimento de se discutir uma renegociação dessa dívida interna, que é uma coisa absurda, porque se nós tivermos a capacidade de diminuir 1% dessa taxa de juros básicos da economia, nós vamos ter vários ajustes embutidos pela economia que se tem do pagamento dos juros da dívida. Agora, isso ninguém discute. Por quê? Vai mexer com o banco? Como? Porque nós temos um indicado por banqueiro. Claro, mas o governo é rendido ao banco. Isso vem desde o governo de Lula. Já era antes não tão rendido, até porque a gente não lembra, e teve um aspecto importante. Vamos lembrarmos aqui que o governo conseguiu, no combate à inflação, acabar com aquilo que era uma maravilha para os bancos, a correção monetária, né? E no momento que o governo foi acabar com a inflação, teve que acabar com a correção monetária, quantos bancos entraram em processo de liquidação? Que foi necessário um PROER para tentar salvar, inclusive, o sistema bancário brasileiro. Ali no governo Fernando Henrique, é bom que se lembre isso, teve coragem de enfrentar um problema. Está faltando essa coragem para enfrentar agora, que é essa taxa de juros Selic, que significa uma maravilha. O governo, por irresponsabilidade no seu custeio, passa a tirar a poupança nacional junto aos bancos e crescer uma dívida interna que nós já estamos na casa dos trilhões. Ex-deputado, até me corrija, por favor, mas a CID, por exemplo, que incide nos combustíveis, ela precisa passar pelo Congresso ou é uma decisão executiva? O própria presidente caneta lá e... Olha, porque nós estamos discutindo assuntos que necessariamente têm que passar pelo Congresso. Olha, das propostas feitas pelo governo, 90% é decisão do Congresso. O que ela fez é o mínimo da parte dela. Vamos ver se nessa reforma agora ela faz pelo menos a extinção de alguns ministérios, porque até para isso faltou coragem até agora. Não, ou coragem ou necessidade para garantir a sua base. E a proposta dela de ajuste, e a proposta do ministro Levi de ajuste, é corte no futuro. Boa parte dos cortes estão no futuro. Se, aquela coisa. Agora, no bolso do trabalhador, é na veia, na hora. É assim que funciona o sistema. Esse é o sistema que nós estamos vivendo. E, olha, um grupo econômico, se você perceber, isso me disse um deputado do PT, não pode dar certo para o PT mesmo. Não tem jeito. Eu falei, por quê? Veja só, na Fazenda e no planejamento, Joaquim Barbosa. Não pode dar certo, porque um é Joaquim Levi e o outro é Nelson Barbosa. Então, ele falou, Joaquim Barbosa, no setor econômico, está liquidado o PT. Um minuto antes do intervalo. Eu comungo também com essas opiniões, mesmo porque a insensibilidade é tão grande que incidiu num juro para casa própria. A Caixa Econômica Federal aumentou o juro. Imagina vocês que todo o financiamento, além de resolver o problema habitacional da cidade, aliás, do país, todos os produtos usados na construção civil são 100% nacionais. Então, ao invés de alavancar a economia, não taxa juro para o mercado imobiliário quebrar. Mas esse ajuste não tem nada a ver com retomada do crescimento da economia. Nada. Pelo contrário, ele é recessivo. Ele provoca ainda maior recessão. A recessão não é fruto dele, mas ele ajuda que ela se aprofunde. Gasolina na fogueira, gasolina na fogueira. Gente que fala retornará em instantes. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br.
Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Você pode usar o nosso telefone de contato, 50526622, chat no site da AltV. Conosco hoje, deputado federal Roberto Freire, advogado Alexandre Thiolier, jornalista Antônio Carlos Cimino, subprefeito Quintino Simões Pinto de Aricanduva, Vila Formosa e Vila Carrão. Quintino, Prefeitura de São Paulo recebeu a licença ambiental de instalação necessária para a construção de um corredor de ônibus na Avenida Aricanduva. A estrutura faz parte do Corredores de Ônibus da Zona Leste e Novo Terminal Itaquera. Ao mesmo tempo, pediu às subprefeituras indicações de até 3 vias que possam ser fechadas para lazer aos domingos. Eu gostaria de entender isso daqui. Corredor de ônibus, tudo bem, mas... O corredor de ônibus é um projeto que vai ser reformulado todo a programação de ônibus da cidade de São Paulo. Esse corredor de ônibus é um corredor construído, como o que tem na 9 de Julho, na Santo Amaro, ou é um só que pinta faixa? Não, ele vai ser todo remodelado, tanto a Avenida Aricanduva, a Avenida Itaquera já está em obras, esse corredor já está sendo feito lá, é aquele pavimento de cimento, concreto, para aguentar o peso, para a gente não ficar toda hora refazendo, porque o peso do ônibus, aumenta a velocidade, porque ele fica exclusivo para o ônibus. Na reformulação de toda a malha de ônibus da cidade de São Paulo... Só para eu entender melhor, isso é o que já tem na 9 de Julho, na Ibirapuera, esse tipo de piso específico para o corredor. Para o corredor, para ele receber essa carga. Atualmente a Berrini também está sendo feito dessa forma. E aí, a proposta qual é?
nesses corredores, você só tem o ônibus de grande capacidade, que vai ser abastecido pelos ônibus que vão vindo dos bairros, ônibus menores. Eles entram no corredor, descarregam, carregam e saem de volta para o bairro. Então, nesse corredor, vai ganhar velocidade, vai ganhar tempo. Esses corredores, eles já têm o tempo determinado. O passageiro, ele tem lá no indicador eletrônico quanto tempo leva para aquele ônibus que ele está esperando chegar. Então, vai dar mais velocidade, vai dar mais dinamismo ao sistema. Agora, o que são ruas de lazer? É aquela proposta que já está sendo testada na Avenida Paulista. Qual que é? É você dar à população o acesso à área pública, né? A pessoa poder, o cidadão, ele poder ter essas áreas como área de lazer no domingo, que é quando o cidadão tem mais tempo de lazer. Já existe que ele pode alguma fazer. indicação de alguma via lá que possa ser? Eu já tive, faz 2 semanas, a minha audiência pública, e nós já indicamos uma área dentro da subprefeitura de Aricanduva para que a gente possa fechar. Não é apenas uma rua de esporte. Já existia esse projeto na prefeitura anteriormente, a gente ainda fecha ruas para poder você praticar esporte. Ela vai além do que somente do esporte. Ela vai ter atividades culturais, ela vai poder ter comida de rua, que é um problema hoje, uma carência. Eu estou querendo entender, porque na Paulista está o Parque Trianon, um dos parques mais tradicionais de São Paulo. Uhum. A ocupação dele é mínima, mas a Paulista foi fechada para que aquele público que não vai ao Parque Trianon, ele tem liberdade para poder andar de bicicleta, para poder fazer uma manifestação cultural. Mas a área pública original, que seria o Parque Trianon, não tem a mesma frequência, né, que se imagina que deveria ter. Mas na Zona Leste nós também temos área, tem um parque enorme na Zona Leste. Aí a necessidade de fechar uma avenida para isso é que eu estou querendo entender. Porque, primeiro, na Paulista ficou próximo ao parque, mas o parque tem as suas restrições. Você não pode, de repente, andar de skate, de bicicleta lá dentro, de repente fazer o uma... Jânio proibiu, mas então, o Jânio saiu faz tempo. A gente pode jogar bola, pode fazer um golzinho lá e a gente jogar bola, porque você tem toda a Paulista para distribuir dessas áreas. Vai fazer uma manifestação cultural, vai alguém cantar? Você imagina se 10 pessoas quiserem fazer Olha, esse negócio na show Paulista, dentro eu vou do dizer para Trianon. você. Para O mim é que tem escritório lá é que sabe. Não, já tive. Eu fui vencido pelas passeatas. Eu fui atropelado por um boi. Por um boi. Era uma manifestação ruralista. Eu falei, chega. Manifestação de açougueiro? Sei lá, era de ruralista. Eu falei, chega, vai embora. E o meu escritório está no Itaim. Eu vou dizer para você, eu não participei de nenhuma audiência pública com relação ao fechamento da Paulista. Mas daqui, da minha ignorância, eu digo a você, eu acho criminoso isso. Nós temos ali em volta cerca de quase 20 hospitais. Pelo amor de Deus, para o pessoal ficar passeando de skate, fecha a Sumaré, pô. Fecha o diabo que o carregue, para falar sério. Então, porque nós estamos falando em hospital, meu. São quase 20 hospitais. Então, quando fecha a Paulista, a Alameda Santos não anda. As ruas paralelas não funcionam. Cincinato, Braga não anda. São Carlos do Pinhal. São Carlos do Pinhal, então nem se fala, porque ali você encosta no Santa Catarina por trás, etc. Então eu nem sei se houve planejamento nisso, se foi estudado, houve audiência pública. Eu também não acredito. Desculpa eu falar, eu não acredito em audiência pública. Perdeu a credibilidade comigo tudo. Esse negócio de audiência pública deve juntar 4 ou 5 amigos tal, e vai lá e faz. Porque, eu vou dizer para você, fechar a Avenida Paulista, sinceramente, eu não entendo por que a promotoria não analisa o seguinte aspecto: o que está acontecendo dentro dos hospitais com a Avenida Paulista fechada. Isso que eu gostaria muito de saber. Esse estudo está sendo todo debatido. Essa audiência pública, por exemplo, da Paulista, ela já houve lá no vão do MASP. O Ministério Público acompanha, porque existe um TAC junto à Prefeitura quanto a essas ocupações da Paulista. Esse projeto está sendo estendido a toda a cidade de São Paulo, toda a subprefeitura está fazendo as audiências. Para quê? Para ter esse debate com a população. Se é viável, se não é viável, aonde está sendo previsto. Foi determinado, foi discricionado toda a parte de que forma, que tipo de rua, qual é a modalidade que pode ser feita, justamente para quê? Para quê? Se você impor, vai ser nessa rua, mas a população não se interessar, aí não tem o propósito de levar esses espaços à ocupação da população. Eu estava aqui dois aspectos. Esse
problema de rua para lazer, por exemplo, Brasília, há muito tempo, criou no Eixão. Sim. O Eixão de Brasília. Só que o Eixão de Brasília tem duas paralelas, uma para ir e outra para voltar. São 4 vias. Então, não cria nenhum São 4 problema. faixas, você fecha 4 duas, faixas, você tem mais fecha. duas. Não, você fecha umas 6. Mas isso no feriado, Tem as outras, o trânsito né, não tem nenhum que problema, atende. não causa nenhum problema em Brasília. E um segundo aspecto, você vê como são as coisas. É uma decisão de Jânio Quadros, há não sei quantos anos atrás, torna impraticável um lazer maior no Siqueira Campos, que é o parque que está ali junto da... E aquele parque é para quê? Se não para o lazer da população. Então tem que mudar, se for necessário, esse decreto já ultrapassado. Por que eu tenho que fechar uma via se eu posso criar no parque toda essa atividade no lugar apropriado? Porque o parque é para isso. Foi criado para isso, não é simplesmente para dizer que tem um verde no meio dos edifícios. Não, ali é uma área de lazer. Concretamente, é uma área de lazer. Além parque disso, é para o parque isso. está lá os 365 dias do Dias ano. do Ele está ano, aberto não para precisa todo ser, dia. não precisa ser no domingo. A opção do Então domingo você é o quê? veja, Para poder aumentar, vamos e eu dizer, passo a de vez em quantidade de quando por pessoas. ali, eu fico vendo, quer dizer, no Brasil tem uma coisa impressionante. Eu vou a Buenos Aires e vejo o que é que significa próximo de Palermo, lá num bairro, um parque imenso, aberto. Aqui no Brasil, os parques são fechados. Quer dizer, as praças são fechadas. Quer dizer, eu não sei se é bem isso, o nome de quê? Da segurança, você então fecha, porque acaba. Tem que abrir numa determinada hora. Olha, um parque é incrível, mas o Brasil está vivendo isso. É só para dizer que a prefeitura talvez levasse em consideração superar alguns desses decretos ou decisões já ultrapassadas, antes de começar a mexer, talvez, em outras vias com destinações mais específicas. Simino, o Jornal da Zona Leste vai registrar lá o fechamento de ruas lá e tudo mais. Eu queria falar sobre o corredor de ônibus. Porque... Não, corredor é uma coisa importante. Sim, Eu acho importante. Mas esse modelo da Berrini, como a 9 de julho, é super importante. O que eu vejo nos corredores de ônibus não determinados, não feitos para o ônibus específico... Da faixa. Da faixa, que é pintado, por exemplo, das 6 às 21 horas. Não vejo necessidade de tanto tempo uma faixa exclusiva para ônibus. Se, por exemplo, o fluxo mas é o início do horário de pico e o final do horário de pico. Exatamente, não o dia inteiro. Isso é que eu vejo. Eu vou constantemente, estou toda hora saindo do escritório. Por exemplo, eu vou para Santana. Então tem uma via lá, a Joaquina Ramalho, por exemplo. Quando não tem a faixa, aí a ciclovia. Aí sobra um carro só. E aí, das 6 pior, às 21 horas, eu não vejo necessidade desse tempo inteiro. Vejo necessidade. Eu acho que tem que ter, para o trabalhador, quem toma ônibus, e eventualmente até eu tomo ônibus, então, a fluidez das 6 às 9, das 6 às 10 da manhã, e depois das 17 às 20, ou das 17 às 22, tudo certinho. Só não vejo o horário integral sendo utilizado na faixa pintada só para ônibus. Porque nós temos na cidade de São Paulo algumas avenidas, aqui passa aqui na frente, aqui a República do Líbano e a Indianópolis, esse corredor é no horário da tarde, das 16 às 20, Perfeito. Alguma coisa assim. Perfeito, pega o contrafluxo. Agora, das 6 da manhã às 21, das 6 às 10 da noite, como tem na Radial Leste, por exemplo, é das 6 às 20 horas. Não, e às vezes fica vazio aqui. É completamente vazio. Dá para fazer um churrasquinho até. Andar de skate. Skate, dá para andar de skate. É muito bom, tio Lia. Eu estou querendo entender por que você desiste da política. Não é, é porque eu vou explicar para você, eu acho que eu não tenho mais idade. Não é verdade. Eu vejo o deputado Roberto Freire com uma vontade, presidente de partido, viaja pelo Brasil inteiro atrás admiro isso, eu admiro profundamente isso, porque, sinceramente, chega lá na hora do vamos ver,
Os caras se elegem na bala, no dinheiro, não tem representatividade. Enquanto, olha, não vai mudar. Esse é o problema. Não vai mudar. Outra coisa pior ainda. Na Constituinte, inventaram as cláusulas pétreas. Ninguém me avisou, na eleição de deputados e senadores constituintes, que iam petrificar tudo. Não, mas não então, é verdade. Tudo não, petrificado. não é. Não, isso aí é um equívoco do Supremo Tribunal Federal. Então temos aí o responsável. Tem até a estultice de imaginar que é cláusula pétrea você discutir financiamento de campanha. Exatamente. Por favor, isso não cabe em nenhum bom senso. Financiamento de campanha, eu vejo, por exemplo, a Itália era financiamento público, mudou para financiamento privado agora. A Itália, uma civilização de mais de 1000 anos, ou 2000 anos, ou do que diabo for. E aqui nós estamos inventando um congelamento a partir de uma decisão do Supremo completamente equivocada. No mérito, quem tem que discutir isso é o Congresso Nacional. Claro. Até porque a Constituição não fala de financiamento. Não tem um artigo que fale de financiamento de eleitoral. Não é matéria constitucional, muito menos de interpretação constitucional. Doutor Roberto, mas aí deram. A pior ditadura do mundo é a ditadura do judiciário. Sim, mas nós sabemos, o senhor é advogado, nós sabemos disso. Eu sei, Eles deram poder, esse ativismo do judiciário, o judiciário dizendo o que tem que ser. Não, mas... Quando quem tem que dizer é o Congresso, que está eleito para isso. Mas olha, mas o que eu quero dizer é que, nesse aspecto da cláusula pétrea, há uma exorbitância desse ativismo judicial. A judicialização da política é um aspecto importante. Sim. Até esse aí eu acho que é fundamental, até porque o Poder Judiciário estava muito ausente da política brasileira, e é importante que ele venha para resolver o litígio. O que ele não pode é criar a insegurança jurídica, porque cabe a ele garantir a segurança. E com essa questão da decisão de financiamento de campanha, o que ele gerou foi a insegurança. Ninguém sabe como é que vai ser o financiamento da campanha em 2016. E vou dar um exemplo. A sociedade brasileira, que teve uma postura contrária ao aumento que foi dado aos fundos partidários, lá atrás, você imagine quando vier a conta do que se vai significar o orçamento para financiar a campanha. Mesmo que não vá financiar a campanha com os custos que ela tem hoje, mas evidentemente que é um custo muito maior do que os fundos partidários permitem. Dinheiro público na saúde, né, deputado? Dinheiro público na saúde, na educação. Vai ser algo dramático. Você tem que abrir, porque, vamos ver, Estados Unidos tem financiamento público. País rico. Só que os candidatos podem fazer escolha do financiamento público, e os democratas sempre fizeram, ou financiamento privado. Há escolhas, você deixa para a sociedade. Aqui no Brasil, não, você quer engessar. O ministro da Saúde, é que o senhor mesmo disse, que está dizendo que vai terminar esse ano com déficit. Como é que pode se pensar, imaginar, usar o dinheiro público para financiar campanha política? Isso é inaceitável, sob todos os prismas. Inaceitável. E eu vou dizer para você, eu não sei como é que é possível. O Supremo Tribunal Federal arrogou-se de dono do Brasil. É a pior ditadura do mundo. E eu sou advogado, sei disso. A pior ditadura é a ditadura do judiciário. E só vai piorar. E só vai piorar. Não, mas eu não chego a isso. Embora tenha algumas críticas. Mas eu diria o seguinte, que na questão do financiamento, é importante entregar a quem de direito deve regulamentar, que é o Congresso Nacional, o poder político. Por quê? Porque isso tem nuances. Isso não é simplesmente dizer ou é público ou é privado. Não, tem tantas coisas que você deve tratar, problema dos custos, dos limites, como isso vai funcionar. Não é uma simples decisão que vai definir todo um emaranhado que significa uma eleição. Uma eleição que tem município, que tem estados, que tem eleições nacionais. Como é que essas coisas vão se ajustar? Não é uma decisão de 11 pessoas. Isso, em todo mundo, é decisão legislativa. Aqui no Brasil houve essa exorbitância e, pior, tentando basear a exorbitância em cláusula pétrea, que tudo começou por conta da cláusula pétrea. As cláusulas pétreas são muito poucas na Constituição. República, federação e direitos
fundamentais da pessoa E humana. sociais. E é o seguinte, Nem e social, ninguém me contou, na eleição para a Assembleia Constituinte, que iriam petrificar qualquer coisa. Ninguém me contou isso. E não falaram nisso. Aí petrificaram. Havia sempre, historicamente, uma cláusula pétrea, que era a questão da República. E da Federação. E da Federação. E se fini. E agora petrificou tudo. Tá Não, tudo. não, Agora petrificou-se princípios, segundo o Supremo. Deixa eu Simina. lembrar, eu fui talvez um dos que provocou, por exemplo, uma primeira decisão nesse sentido do Supremo. Quando no governo Itamar, o IPMF, eu aprovei, por exemplo, o fim da imunidade das igrejas e dos sindicatos, que era uma boa medida, importantíssima, não só para aquele efeito, mas um efeito geral na República Brasileira. O senhor não sabia que estava fazendo um partido ali, né? Não, mas aí aprovamos, o Congresso Nacional aprovou. Eu fui o autor e fui defensor e conseguimos, né, os 3/5. Pois bem, logo depois, o Supremo entraram com arguição de inconstitucionalidade e o Supremo decretou que a imunidade das igrejas e dos sindicatos é cláusula pétrea. Pronto. Aí, mas isso, o Constituinte, hora nenhuma, colocou isso como petrificado. Lembrando do fundo de partido, fundo partidário, temos mais 2 novos partidos, né? A Rede e o Partido Novo. Chama-se Partido Novo. E o Kassab está querendo ser o liberal. O liberal. Quer dizer, o terceiro já está prestes Acorda, Kassab! Meu Deus. Vai ter fusão de partidos, vai ter... A última ideia... vez que nós tivemos aqui, que o senhor esteve aqui, tivemos juntos. Não, ao contrário, agora você está tendo... Houve uma pergunta do Jaime, inclusive, sobre a possibilidade da fusão do PPS com o PSB. PSB. O senhor disse que está não era... adiado para depois da eleição, não sei se vai voltar. Né? O que está havendo hoje no processo brasileiro é a criação de novos partidos. Não vejo isso como nenhum mal, até porque isso pode ajudar até que acabe com alguns que precisam acabar. Até alguns muito envolvidos em processos que podem definhar. Eu não estou falando isso em relação ao PT, porque mesmo o PT, com todo o processo de degradação que ocorreu por conta do mensalão, petrolão, é um partido que tem, de qualquer forma, um substrato maior, uma presença na sociedade que talvez possa refundá-lo. O senhor não acha que ele é partido ficha suja, não, né? Não, mas, olha, partido ficha suja, não. O que eu vejo são as pessoas que são ficha suja. Eu não vejo uma entidade como uma entidade criminosa. Entendeu? Eu não vou criminalizar o PT. Agora, tem que responsabilizar... Mas a Odebrecht a gente pode criminalizar. Não. Até porque existe na legislação a possibilidade, e interessante, o Moro, numa das sentenças, já indicou o caminho. O negócio de leniência, né? Claro. As empresas precisam recuperar a sua capacidade de atuar. O que tem que tirar, inclusive, há legislações em alguns países, que quando uma empresa se envolve em processos como esse, você retira e exige que retire a direção dessa empresa. Sem dúvida. Então, agora, a empresa continua, até porque ela tem uma expertise que é importante para a própria economia do país. E devolve a grana também, né? E devolve, claro. O butinho. Mas isso já está querendo muito. Não, tem que devolver o butinho. Não, mas isso já está acontecendo. Isso está acontecendo. Olha, rouba 100, devolve 10. Quem devolveu 100 milhões por livre e espontânea vontade. Mas se um gerente devolve 100, quanto levou o diretor? Esse troca-troca de favores entre PMDB e governo é uma vergonha. Se depender do Temer e companhia, Dilma entrega logo a cadeira. Só me pergunto onde irão cortar, se agora, e trocar interesses por ministros. Aldo do Tremembé. Os especialistas fazem várias projeções catastróficas sobre o impacto da derrubada dos vetos. Entretanto, não vi nenhuma projeção sobre o impacto do fatiamento do governo e as benesses concedidas aos parlamentares para a manutenção desses vetos. Eu não sei quem mandou esse comentário aí, que era um governo... Mandou bem. Jair. Que era um governo que cuide bem da saúde, da segurança, da educação do povo brasileiro, independentemente de que partido seja. Apenas faça o que tem que ser feito. É a Camila que manda a mensagem aqui, a sua. Este momento da economia brasileira, tudo que for gasto deve ser vetado. O negócio está meio torto aqui, está meio
né? Porque por um centavo, porque o governo, sob todos, não é uma empresa que tem dono sem mordomia para qualquer um, muito menos para o povo do judiciário, diz a Sueli. As mensagens que foram enviadas aqui no nosso Gente que Fala, estamos no finalzinho desta edição. Meu caro Antônio Carlos Cimino, o Jornal da Zona Leste tem que cuidar desses novos corredores, dessas avenidas que serão... Depois você consegue com o subprefeito aí os nomes dos trechos vias, que serão... Sem dúvida, serão publicadas. Eu queria até convocar os meus amigos juventinos. Hoje nós temos uma reunião de conselho. Eu vi aqui. Nós temos uma reunião de conselho hoje. Eu não sou juventino, não, mas tem simpatia, né? Quem é que não tem pelo Juventus? Claro, claro. Juventus e Portuguesa. É verdade. Falou do meu time, hein? Eu tenho um pouco mais. Eu sou torcedor da Luz, hein? Também? Então, Juventus... É o maior time do mundo aqui. Olha, eu começo a desconfiar que esse negócio de ter torcida pequena não é verdade. O Juventus é a Portuguesa, né? A maioria tem como segundo time ou o Juventus ou a Portuguesa. São dois times simpaticíssimos. Moleque travesso. Moleque travesso. E hoje nós temos uma reunião de conselho onde a democracia deve prevalecer. Nós estamos querendo que todos os sócios, votem para a presidência no ano que vem. Então, hoje haverá essa reunião de conselho para sacramentar essa opinião. Grande abraço, grande abraço. Muito obrigado. Sempre bom tê-lo aqui. Quintino, prazer tê-lo aqui. Quintino Simões Pinto, muito bom tê-lo aqui. Mas quando eu vejo uma área de lazer em frente ao parque, como o Parque do Trianon, eu lembro do Rio de Janeiro, que criou o piscinão de Ramos do lado da Baía da Guanabara. Eu não vejo bem como é que é isso. Um abraço para você, O grande Quintino. processo democrático é esse, né? É ouvir todas as vozes e a gente poder se manifestar para ver que caminho a gente toma, né? Eu que agradeço o convite e a gente está à disposição. Obrigado. Tiolier, Alexandre Tiolier, sempre muito bom tê-lo aqui. Ótimo estar aqui, especialmente com um grupo tão forte, nosso deputado. Espero que torço por ele fortemente para que consiga fazer na prática as suas ideias evoluírem, porque, sinceramente, eu o acompanho de muito tempo e tenho em Vossa Excelência, olha que bonito, em Vossa Excelência uma esperança para a mudança do Brasil. Um abraço. Viaja menos, venha mais. Não, a minha ideia é viajar um pouco mais. É que está faltando agora com esse negócio do dólar. É Deram uma escatelada no dólar. No caso, não é verdade. Deputado Roberto Freire, é sempre muito agradável tê-lo aqui, enriquece o nosso debate. Não fique tanto tempo sem nos visitar. Vamos fazer, viu? Agradecer aí, foi ótimo. Foi um bom programa, deu satisfação. E um grande abraço a todos. Muito obrigado. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV, Alberto Luquete, na TV Guarulhos, Fernando Mauro, na AltV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.